Então, muito bom dia a todos e deixem-me começar por saudar todos e por agradecer, naturalmente, aqui ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da Caixa de Crédito Agrícola de Torres Vedras, Dr. Manuel José Gorreiro, pelo convite para estar aqui. É um enorme gosto, de facto, sair da sede do Banco de Portugal, ali muito próximo do Terreiro do Paço, e vir a Torres Vedras e vir aqui a uma convenção com pessoas que estão, de facto, mobilizadas para uma causa comum, que é aquilo que a Caixa de Crédito Agrícola aqui nos traz e que foi muito bem sumariada pela intervenção do seu Presidente, que de facto consegue fazer com que o negócio bancário tenha uma dimensão humana que nos envolve a todos, não é? E, naturalmente, que o regulador e o supervisor, que é o papel que eu estou aqui a desempenhar hoje, não pode estar alheio à especificidade do negócio de que estamos aqui a falar e, de facto, às características únicas que um negócio cooperativo tem para o desenvolvimento do financiamento à economia e também da transformação que nós sabemos que as economias hoje em dia devem prosseguir, com as alterações ambientais, etc., de que tanto vamos falando. Um negócio de proximidade e com o tipo de granularidade que as caixas de crédito agrícola têm, trazem efetivamente diferenciação em relação àquilo que acontece com outros grandes grupos bancários que têm outro tipo de proximidade e conhecimento das instituições com quem estabelecem relações e das próprias populações que têm depois espalhadas por um território mais alargado. E, portanto, queria exatamente começar por manifestar o meu interesse genuíno e gosto em estar hoje aqui com este grupo. Obrigada. Enfim. Agora vamos àquela parte mais séria, mais aborrecida, não é? Naturalmente, que cabe ao regulador e ao supervisor, e neste caso pediram para falar de um tema específico que naturalmente é importante para uma instituição com a dimensão desta, que é o tema da proporcionalidade da supervisão bancária. E na supervisão bancária. E, portanto, eu lamento, vou ter de ser aqui um bocadinho mais técnica e recorrer aqui a exemplos da legislação, etc., para mostrar de que forma o Banco de Portugal, e não só o Banco de Portugal, a forma como estamos inseridos no sistema europeu de bancos centrais, de que forma isso faz com que o Banco de Portugal olhe para uma caixa agrícola desta natureza de uma forma idêntica, mas também diferenciada por comparação com outro tipo de instituições com quem vamos lidando. E, portanto, vou ter de fazer aqui uma abordagem bastante rigorosa e vou tentar não lhes roubar assim tanto tempo, mas de facto é este o meu papel hoje. Espero que o tema da proporcionalidade não me tenha sido indicado, dadas as minhas pequenas dimensões físicas, mas de facto vamos lá ver de que forma nos orientamos. Muito bem. E, portanto, como tinha dito, o convite está agradecido. É com muito gosto que aqui estou a representar o Banco de Portugal, intervindo nesta convenção, especialmente atendendo ao desígnio aqui da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Torres Vedras, em que o associado como peça fundamental no cooperativismo, de facto. E pela natureza cooperativa e tal como decorre do seu regime jurídico, as caixas de crédito agrícola mútuo têm como objeto principal o exercício de funções de crédito agrícola em favor dos seus associados. Reconhece-se que os associados têm aqui um importante papel na atividade das caixas e que deverão, por intermédio dos seus órgãos sociais, participar de forma ativa na vida das instituições, contribuindo dentro do que é legalmente permitido na sua gestão sã e prudente. É inevitável também dizer que a regulação e a supervisão bancárias representam um papel muito importante neste âmbito, pois será do interesse dos associados que a supervisão seja efetiva e eficaz, dado que isso contribuirá para a estabilidade da Caixa de Crédito Agrícola. Todavia, este objetivo de supervisão efetiva e eficaz significa também que as exigências regulatórias e as abordagens de supervisão devem ser ponderadas pelo filtro da proporcionalidade. Algo que sabemos é que a mesma medida não serve a todos, como habitualmente ouvimos dizer em inglês, o one size does not fit all. E é precisamente sobre isto que venho falar hoje de manhã. Este fórum é especialmente adequado para discutirmos o tema, dado que o cooperativismo bancário é por si só um dos exemplos mais evidentes de proporcionalidade no nosso sistema nacional.
A sua singularidade justifica a existência e aplicação de um regime jurídico, também ele singular, o regime jurídico do crédito agrícola mútuo e também das cooperativas de crédito agrícola, que vigora desde 1991, numa legislação publicada exatamente, por curiosidade, no dia em que eu fiz 20 anos. A proporcionalidade é um dos princípios orientadores e fundadores da supervisão bancária, conforme conhecemos atualmente, e como, aliás, não poderia deixar de ser, dado esse ser um princípio orientador da própria integração europeia. Os textos fundadores do Mecanismo Único de Supervisão Europeu fazem referência a este mesmo princípio e, portanto, tanto é um princípio orientador do supervisor europeu, isto é, do Banco Central Europeu, como também o é do supervisor nacional, o Banco de Portugal. Para as autoridades de supervisão bancária, proporcionalidade significa adaptar a natureza e a intensidade da supervisão às especificidades das instituições, isto é, à dimensão e complexidade das suas atividades, ao seu perfil de risco e ao seu modelo de negócio. Mas ao decidirmos a melhor forma de adaptarmos a nossa abordagem, as autoridades de supervisão orientam-se também pelos outros princípios primordiais da supervisão bancária, tal como, e em primeiro lugar, a preservação da solidez prudencial das instituições. Significa isto que a adaptação das práticas e da intensidade de supervisão às especificidades das instituições não pode, de modo algum, comprometer a estabilidade financeira. A solidez prudencial e a estabilidade financeira, ao serem os objetivos primordiais da supervisão, funcionam assim como o nosso limite para a aplicação da proporcionalidade. E conforme o Banco de Portugal tem também divulgado no seu site, a nossa atividade de supervisão, e cito, tem em consideração a dimensão e a complexidade das atividades das instituições supervisionadas. E têm sido feitos esforços para desenvolvermos metodologias para a definição destes critérios e há já várias manifestações do princípio de proporcionalidade, sendo evidente a atenção que vem merecendo ao longo do tempo. Veja-se a título de exemplo que em 2019 passou a resultar do Regulamento de Requisitos de Capital, o CRR, a distinção entre instituições de pequena dimensão e não complexas versus instituições de grande dimensão. Os reguladores, supervisores e instituições passaram então a utilizar de modo transversal e com caráter vinculativo a todo o mecanismo único de supervisão os mesmos critérios para distinção entre estes dois grandes grupos de instituições. Para além da distinção e dos critérios que resultam do CRR, a Autoridade Bancária Europeia, a EBA, tem desenvolvido um outro critério para a aplicação do princípio de proporcionalidade, o do modelo de negócio. Este critério está expresso, por exemplo, em várias orientações que a EBA publica relativamente aos vários riscos. Vejam-se a título de exemplo as orientações sobre governo interno, sobre políticas de remuneração ou as orientações sobre as avaliações de fit and proper. E dentro das categorias de modelos de negócio que a EBA segue, é perceptível que o setor cooperativo, em conjunto com as associações de poupança e crédito, tem uma presença relevante no mercado. Contudo, e para não criar disparidades entre modelos de negócio ou de governo das instituições e para não desequilibrar as condições de concorrência, a EBA não define requisitos específicos diferenciados consoante os modelos de negócio das instituições de crédito, apesar de considerar este conceito para efeitos da aplicação do princípio de proporcionalidade. Aliás, a EBA tem continuamente dado destaque a este princípio. Em 2021, recolheu a posição de mercado da academia e de todos aqueles que pretendessem prestar contributos sobre este assunto, pois incentivou discussão pública sobre a aplicação do princípio da proporcionalidade através de um documento que contém critérios e metodologias para a classificação das instituições de crédito. O Comitê Consultivo para a Proporcionalidade da EBA identificou 5 áreas nas quais recomenda que sejam desenvolvidos trabalhos já em 2025 para reforçar a proporcionalidade conforme resulta do seu planeamento para o próximo ano. Estas áreas são os planos de recuperação e resolução, as matérias ESG na supervisão e regulação, os serviços de pagamento, a proteção de consumidores e depositantes, os requisitos de reporte e de transparência e ainda a própria classificação das instituições. Aliás, a consideração da proporcionalidade na implementação efetiva da regulação é uma das 5 prioridades da Autoridade Europeia para o triênio 2025-2027. E no âmbito dos mandatos atribuídos à EBA, na recente revisão do pacote regulatório europeu, é expectável que venhamos a ver um desenvolvimento deste princípio e dos critérios que resultam da regulação europeia. Para além dos critérios que resultam do CRR, os supervisores olham para as instituições do ponto de vista do seu impacto sistémico e da preocupação que cada instituição levanta do ponto de vista prudencial num exercício feito anualmente pelo supervisor, mas de acordo com critérios do Banco Central Europeu.
Distinguindo-se entre instituições de alta, média e reduzida prioridade, esta distinção releva para efeitos da definição do tal grau de intensidade com que o supervisor olha para cada uma das instituições, designadamente para efeitos da definição da periodicidade do processo de revisão e avaliação pelo supervisor, o SREP, como é conhecido. As caixas de crédito agrícola mútuo são exemplo prático desta situação, já que não são objeto deste exercício todos os anos, como acontece com outras instituições que têm outra natureza, dimensão. E conforme é possível notar, os vários critérios e requisitos de proporcionalidade são definidos num plano supranacional e resultam dos tais normativos europeus. Aos reguladores e supervisores nacionais resta um exercício circunscrito, embora relevante, de proporcionalidade, temos a discricionariedade que nos está vinculada. O legislador europeu convoca várias vezes também o legislador nacional a fazer opções legislativas, o qual, por sua vez, depois convoca o regulador setorial para fazermos opções regulamentares. Por exemplo, com a recente publicação da CRD6, sobre a qual já se trabalha para assegurar a adequada e tempestiva transposição para o nosso ordenamento jurídico interno, o legislador português terá de tomar posições sobre as opções que a diretiva deixa em aberto relativamente às instituições de pequena dimensão e não complexas. Por sua vez, o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras habilita o regulador a tomar posições relativamente a diversas matérias. Assim, por via de um princípio de proximidade, reforçam-se as garantias de que as especificidades das instituições e do mercado são ponderadas pelos legisladores e reguladores nacionais, sendo que, além dessas, o regulador procura assegurar condições de concorrência equitativas, o chamado level playing field. No que diz respeito a estes procedimentos legislativos e especialmente aos regulamentares, que é o que o Banco de Portugal, ao que diz respeito ao Banco de Portugal enquanto regulador, a EBA tem desenvolvido métricas para este exercício. Portanto, têm de ser considerados benefícios e custos para os vários stakeholders, que não raras vezes estão em conflito entre si. Quer-se com isto dizer que têm de ser balanceados benefícios e custos para os consumidores e, em especial, para os depositantes, e os benefícios e custos para o mercado em geral, mas também para o próprio supervisor. Assim, esta fase de procedimento regulatório demonstra-se preponderante para a efetividade do princípio da proporcionalidade, estando-lhe associada a participação das instituições nas fases de audiência prévia e de consulta pública. Se é verdade que o regulador deve considerar se as especificidades dos vários stakeholders justificam algum tipo de abordagem específica, também é verdade que os próprios stakeholders, com especial foco nas instituições supervisionadas, devem fazer chegar ao regulador aquilo que entendem ser os benefícios e custos dessas opções regulatórias. Há um trabalho conjunto. Um dos exemplos bastante recentes desta abordagem foi o contributo da Associação Europeia dos Bancos Cooperativos, que foi divulgado publicamente no contexto da consulta pública do Guia do Banco Central Europeu sobre Governo e Cultura de Risco. Apesar deste guia não ter um caráter vinculativo, terá um peso relevante na definição de diretrizes ao nível do governo e controle interno, mesmo para instituições menos significativas. E, independentemente do seu pendor substancial, por certo que os mais de uma centena de contributos que a Associação fez chegar ao Banco Central Europeu serão uma ferramenta pertinente para esta autoridade de supervisão perceber qual a visão que a banca cooperativa tem relativamente às opções constantes desse guia e, portanto, serão elementos importantes para a consideração do princípio da proporcionalidade nas opções contidas neste documento, na sua versão final. Assim, o papel que as instituições e as associações e federações representativas das instituições supervisionadas representam na prossecução do tal princípio de proporcionalidade na regulação não é irrelevante nem deve ser desmerecido. Não obstante, uma vez mais, a sujeição a requisitos menos exigentes por instituições de pequena dimensão e não complexas não poderá, em quaisquer circunstâncias, significar desconformidade com as exigências regulatórias ou, muito menos, colocar em causa o objetivo primordial da supervisão bancária. Todos queremos instituições que sejam robustas. Em matéria de governo e controle interno, são vários os exemplos que resultam atualmente da regulação e das atividades de supervisão em que a proporcionalidade está bastante marcada. Agora vou a exemplos concretos. Por exemplo, o aviso do Banco de Portugal, o número 3 de 2020, que regulamenta os sistemas de governo e controle interno e define os padrões mínimos em que se deve assentar a cultura organizacional das entidades supervisionadas, dispõe de diferentes requisitos consoante a dimensão, complexidade das atividades, perfil de risco e modelo de negócio das instituições abrangidas por este regulamento. Veja-se a possibilidade
de as instituições não habilitadas a receber depósitos subcontratarem integral e de forma permanente, desde que assegurados mitigantes, a função da auditoria interna, o que está atualmente vedado às instituições que estão habilitadas a receber depósitos, precisamente para maior proteção dos depositantes. Ou veja-se, nas instituições que estão habilitadas a receber depósitos que não sejam classificadas como outras instituições de importância sistémica, que não sejam OSIs, a não obrigatoriedade de terem constituídos certos comitês previstos pelo REGICSF ou de não terem de sujeitar os responsáveis pelas funções de gestão de risco, de conformidade e de auditoria interna, que são titulares de funções essenciais, deixam de estar sujeitos à autorização prévia para o exercício de funções por parte da supervisão competente. Existem aqui algumas diferenças de tratamento. Contudo, e focando-nos agora no futuro, a proporcionalidade será cada vez mais desafiada, muito fruto da complexificação e diversificação das categorias de riscos a que as instituições estão ou podem vir a estar expostas, tais como os que foram mencionados pelo Sr. Presidente da Caixa de Crédito Agrícola de Torres Vedras, como os riscos associados às tecnologias de informação e comunicação, às questões ambientais, sociais e do governo, o ESG, bem como até às próprias tensões geopolíticas. Igualmente, as dificuldades concretas e que cotidianamente vão sendo connosco partilhadas pelas instituições, conforme referi, merecem uma ponderação nas opções que somos nós chamados a fazer. Face a isto, o Banco de Portugal ambiciona em breve anunciar o início do procedimento regulamentar e lançar a consulta pública para a revisão do aviso número 3, que é de 2020, que mencionei, e da instrução número 18, de 2020. Entre outras alterações que serão feitas, fruto da experiência adquirida de supervisão e regulação do Banco de Portugal ao nível do risco do governo e controle interno e as dificuldades que as instituições têm demonstrado em manter funções de controle interno robustas e adequadas em termos de recursos, visa-se possibilitar, com consideração do princípio da proporcionalidade, a agilização pelas instituições da estruturação dessas funções. Na senda do disposto na CRD6 e como já consta das orientações da EBA sobre o governo interno, também estas instituições que estão habilitadas a receber depósitos que cumpram com os requisitos da dimensão e complexidade adequada, poderão combinar numa só as duas funções de controle interno que compõem a segunda linha de defesa. Isto é, passará a ser possível a existência de uma função combinada de gestão de riscos e de conformidade. Assim, abre-se às instituições habilitadas a receber depósitos uma possibilidade que atualmente é só permitida às não habilitadas a receber depósitos. É uma alteração importante. Claro está que se exigirá que esta função combinada saia reforçada em termos de recursos materiais, técnicos e humanos, sendo que este aspecto será merecedor de especial atenção supervisiva, mas não deixa de ser um trabalho cooperativo importante que fazemos com as instituições supervisionadas. Para além disto, pretende-se também que as instituições possam passar a subcontratar, em permanência e não apenas ocasionalmente, tarefas operacionais das funções de controle interno, bem como adotar soluções colaborativas entre si. Pretende-se conceder às instituições a possibilidade de criarem sinergias entre si, aproveitando recursos humanos, técnicos e materiais comuns para o exercício das tarefas operacionais das funções de controle interno e, assim, reforçarem os mecanismos e processos tendentes à identificação, avaliação, acompanhamento e controle de todos os riscos a que estão ou podem vir a estar expostas, bem como a qualificação e experiência dos recursos humanos alocados a essas tarefas. Salienta-se que esta possibilidade de subcontratação permanente das tarefas operacionais das funções de controle interno não significa que as instituições não tenham de ter estas funções internalizadas. As funções de controle interno terão de existir nas instituições, mas com flexibilidade quanto aos recursos alocados face às tarefas subcontratadas. Recorda-se que as instituições, em particular os seus órgãos de administração, permanecem responsáveis por todas as tarefas que subcontratam e pelo cumprimento das respectivas obrigações legais e regulamentares. Esta maior abertura para a forma como as instituições podem estruturar as suas funções de controle interno imporá que o Banco de Portugal esteja mais atento, especialmente na verificação da conformidade com os requisitos previstos e na efetividade das funções de controle interno. Uma maior agilização não significa uma flexibilização do cumprimento das exigências prudenciais, significará uma forma mais eficiente, eficaz e mais adequada aos objetivos das próprias, neste caso, das caixas de crédito agrícola mútuo. Em suma, se é verdade que o princípio da proporcionalidade tem uma presença constante nas decisões que o Banco de Portugal, enquanto regulador e supervisor do setor bancário,
tem de tomar, também é verdade que a consideração deste princípio apenas é possível dentro da margem de manobra que os critérios europeus permitem. Dentro dessa margem, o Banco de Portugal está atento às necessidades e dificuldades do setor e procura dar-lhes resposta, impulsionando as alterações que entenda por adequadas, face àquilo que é, acima de tudo, exigido a um regulador e supervisor bancário, a solidez prudencial das instituições e a estabilidade financeira que constituem os nossos limites e objetivos principais de atuação. Agradeço muito a todos os presentes a atenção. Faço votos que tenham uma convenção muito produtiva. O programa que têm à vossa frente é muitíssimo interessante. Muitos dos novos temas que nos interessam a todos enquanto cidadãos estão aqui presentes. Os temas mais tecnológicos, a componente da sustentabilidade, são assuntos muito importantes para todos acompanharmos e apoiarmos, não é? Temos um mundo em alteração muito significativa, o contexto geopolítico tem de ser acompanhado com muito cuidado hoje em dia e, portanto, tudo aquilo que é genuíno, que está próximo das empresas, das PME em particular e que nos ajuda a todos a fazermos a transformação adequada para contribuirmos para um mundo melhor e com estabilidade financeira, que é essencial para a qualidade de vida dos nossos cidadãos, tudo isso são contributos importantes para os quais estou segura de que a Caixa de Crédito Agrícola de Torres Vedras também dará o seu contributo sólido. Muito obrigada a todos.